Então vamos lá, sejam mais uma vez bem-vindos ao curso Tênis de Mesa para pessoas com deficiências e surdos. Eu sou o professor Rafael Moreira e esse é um curso oferecido pela minha empresa, a RN Sports Education. Então, me apresentando, já fiz essa parte ali na nossa conversa inicial, mas um pouquinho mais detalhado. Eu sou o professor Rafael Moreira, sou especialista em paradesporto. Minha graduação foi em bacharelado em esporte na Universidade de São Paulo, fiz mestrado e atualmente estou no doutorado em Ciências do Movimento Humano na Universidade Federal de São Paulo. Fui treinador da seleção brasileira de tênis de mesa paralímpico durante quase 4 anos, de 2017 a 2020, e depois líder das seleções paralímpicas de 2020 a 2022. Nesse período, os principais resultados foram uma conquista de um campeonato mundial de tênis de mesa paralímpico em 2017 e 3 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021. Tenho experiências profissionais aí em 15 países, tenho, como eu falei, aproximadamente 4.500 profissionais que já passaram pelas minhas formações, e sou autor de publicações nacionais aí, tanto de divulgação científica, quanto publicações acadêmicas mesmo, né, científicas, sobre o paradesporto. Como o nosso curso irá funcionar, né? Então, a gente vai ter 4 aulas expositivas, né, com duração de 2 horas e meia. Fiquem tranquilos que a gente não vai seguido, tá? A gente vai dar intervalos aí para que a gente possa estar totalmente focado no conteúdo. Vamos ter a parte de estudo individual, então, como eu falei, eu vou mandar materiais complementares sempre na segunda-feira, após cada aula. E por fim, a gente vai ter uma avaliação final, após a última aula. Fiquem tranquilos que é uma avaliação super tranquila, mas para realmente eu ver se vocês absorveram os principais conteúdos do curso. Posteriormente a isso, a gente vai ter a sessão de mentoria em grupo, 50 minutos, para tirar dúvidas, para conversar um pouco mais, para esclarecer coisas que talvez não tenham ficado tão claras. E, então, a gente vai ter o envio do certificado de participação. Falando um pouquinho sobre o que a gente vai estudar, o cronograma das nossas aulas. Então, hoje, dia 21/6, a gente vai falar sobre a introdução e conceitos básicos do tênis de mesa e do paradesporto. A gente vai falar um pouquinho de terminologias, conceitos de paradesporto e as características básicas do tênis de mesa. Na próxima aula, a gente vai falar sobre deficiência intelectual. Ali ficou sem o A, tá? Mas deficiência intelectual, TEA, né? Transtorno do espectro autista, e TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E a gente vai falar das características dessas deficiências, desses transtornos, como trabalhar com cada um deles, falar das características, competições e classificação na Special Olympics, que é a principal saída esportiva, principalmente para os DIs. No dia 5/7, a gente vai falar sobre as pessoas com deficiências físicas, então a gente vai abordar principalmente o tênis de mesa paralímpico, desde as características da deficiência até a organização das competições e classificação. E na última aula, a gente vai falar de surdos e, não está aqui, desculpa, não coloquei, surdos e doença de Parkinson. Tá? Então, são as deficiências que a gente vai falar na última aula também, com as características e como trabalhar com essas deficiências. Então, essas vão ser as nossas 4 aulas. Sempre que talvez uma aula ficou muito curta, a gente avançou mais rápido no conteúdo, a gente já entra na mesma aula no conteúdo da próxima, tá? Para a gente aproveitar melhor o tempo e poder utilizá-lo da melhor maneira possível. Então, quais são os objetivos que a gente vai ter aqui, que eu tenho, né, como professor aqui do curso? Então, o primeiro é educação sobre deficiência e paradesporto, então, capacitar os profissionais de educação física, treinadores de tênis de mesa, nas questões ligadas à deficiência e possibilidade para pessoas com deficiência, surdos e transtorno de desenvolvimento no paradesporto. Para que isso, né, que a educação, a capacitação, gere confiança na abordagem com as pessoas com deficiência e surdos. Então, conhecer sobre deficiência e paradesporto trará maior confiança para o atendimento às pessoas com deficiência, que conseguirão entregar um serviço de qualidade aos seus alunos. Inclusive, essa temática da confiança, né, no caso da autoeficácia, é tema do meu doutorado, que eu estou pesquisando exatamente isso,
o quanto os professores de educação física se sentem autoeficazes, né, ao incluir alunos com deficiência. E para que, então, a gente possa propor ações de capacitação para aumentar essa autoeficácia. Tá? Então, isso é muito importante. E a transformação de vidas, né? Então, um profissional bem capacitado poderá fazer a diferença na vida de uma pessoa com deficiência ou surdo. Suas abordagens podem fazer a diferença na vida de alguém, como a gente tem alguns relatos aqui, né? Então, como o Rezende, hoje o Fabiano, todos aqui que comentaram, a Alessa, cada um no seu campo de atuação, estão na linha de frente fazendo esse papel de transformar vidas. Então, após essa parte inicial, vamos dar início, né, à parte de conteúdo, onde a gente vai falar sobre terminologias, definições, dados sobre deficiências e características básicas do tênis de mesa. Então, em primeiro lugar, pessoal, aqui, pelo que todos falaram, todos já atuam ou já atuaram com pessoas com deficiência. Então, provavelmente para vocês, esse conteúdo, alguns deles vai ser mais batido, que vocês já têm um conhecimento, outros não. Mas isso aqui é muito importante, porque dentro da nossa, todos aqui são graduados, a Alessa, estudante ainda da nossa graduação em Educação Física, eu acredito que essa seja uma área, né, as matérias sobre pessoa com deficiência, seja uma área ainda carente, né? A gente tem poucas matérias, e às vezes elas abordam conteúdos muito específicos dentro desse universo que é muito grande. Então, vou falar da minha graduação, por exemplo, onde eu fiz bacharelado em esporte, a gente tinha bastante conteúdo, as matérias que eu tive, na verdade, só uma obrigatória, era sobre esporte e deficiência. Então, falava bastante do esporte propriamente dito, né, das competições, das modalidades, etc. E não de todo o universo, como a gente vai tentar tratar aqui no curso. Então, é normal, e eu atuo bastante na formação, que os profissionais de educação física, às vezes, não saibam aqui quais palavras se referir quando fala com uma pessoa com deficiência. E isso é muito importante. Para mim, que trabalho bastante na prática também, muitas vezes, dependendo da pessoa com deficiência, ela não vai se importar tanto se você falou ali um termo errado, ou que um termo que se considera antiquado já, né, como deficiente ou necessidades especiais. Às vezes ela não vai se importar tanto. Mas quando você sabe falar, né, o termo apropriado, o termo correto, você também já garante uma confiança maior dela no seu trabalho, porque, poxa, ele sabe como fazer essa abordagem. Esse profissional se mostra um pouco mais capacitado a ter uma abordagem comigo. Então, isso é muito importante. E também para a gente respeitar a nomenclatura que hoje é utilizada, né? Então, aqui à esquerda, a gente tem os termos que a gente deve evitar, né? E à direita, a gente tem o que a gente poderia usar no lugar. Então, um termo bem utilizado aí, de necessidades especiais, né? Ou pessoa com necessidades especiais. Se você quiser falar das necessidades, você utilize necessidades específicas, tá? Porque aí não se atribui nenhum conceito especial, não, específico. Eu, por exemplo, tenho uma necessidade específica, usar óculos. A pessoa que tem uma amputação tem uma necessidade específica, usar uma muleta, usar uma prótese, tá? Isso não tem nenhum conceito de valor, não é especial ou menos especial, tá? Outros termos, né? Esses dois primeiros aqui, provavelmente vocês não ouvem mais, né? Inválido, aleijado, mas o deficiente ainda é muito utilizado. Eu moro numa cidade bem pequena aqui do interior do Paraná, e tem placas, por exemplo, então são placas públicas, né? Por exemplo, de lugar específico de estacionamento para pessoa com deficiência, que ainda utilizam esse aqui, deficiente, e são placas novas, foram colocados agora há pouco. Mas o termo deficiente não é um termo mais cabível nem utilizado. Por quê? Ele atribui algo negativo. Ele fala como se a pessoa fosse deficiente. E, na verdade, ela tem uma deficiência. O termo pessoa com deficiência, de todos os termos aqui, é esse o único que eu quero que vocês gravem. Então, pessoa com deficiência. Esse é o termo hoje utilizado. Por quê? Antes de falar sobre a sua deficiência, que ela existe, ela está aqui ela tem a deficiência, ela não é a deficiência.
Quando eu falo que uma pessoa é deficiente, eu estou atribuindo isso à identidade dela. Ela é deficiente. Quando eu estou me referindo que ela tem uma deficiência, essa é apenas a condição dela. E o termo pessoa vem sempre primeiro, porque, antes de mais nada, ela é uma pessoa e você está abordando e deixando isso claro na sua fala. Então, pessoa com deficiência. E isso vai se aplicar a todos os outros termos. Então, portador de síndrome de Down, por exemplo, retardado ou portador de retardo mental, você substitui por pessoa com síndrome de Down. Criança autista, criança com TEA. Isso aqui é até um debate, tá? Sobre os autistas, agora que eu faço doutorado em autismo, tem uma professora, por exemplo, que me indicou a colocar no meu trabalho pessoa autista ou criança autista. Tem algumas áreas dentro da comunidade dos autistas que prefere não ter o com, né? Pessoa com TEA. Mas eu prefiro utilizar pessoa com TEA ou criança com TEA porque é assim que está na lei. Então, se você for ler qualquer lei sobre inclusão, né, a Lei Brasileira de Inclusão e tal, vai estar pessoa com transtorno do espectro autista. Então, é assim que eu prefiro, mas hoje eu entendo que tem pessoas que preferem ser tratadas como autistas ou pessoas autistas. Então, criança hiperativa, criança com TDAH é o que eu devo usar no lugar. Doença genética, passar para condição genética. Pessoa especial, pessoa com necessidades específicas. Deficiente auditivo, então surdo, ou pessoa com deficiência auditiva, que a gente vai tratar melhor na última aula. E cadeirante, usuário em cadeira de roda. Esse aqui é um outro termo, né? que, por exemplo, no tênis de mesa, quem atua aqui sabe que é muito utilizado, os andantes e os cadeirantes, e mesmo quem não é. Porque realmente o termo usuário em cadeira de roda é um termo bem grande, né? Mas, mais uma vez, o termo cadeirante também está atribuindo aquilo que a pessoa é. Né? Então, ele é cadeirante. Não, ele usa uma cadeira de roda. Por isso que o termo usuário em cadeira de roda, ou UCR, ele é mais apropriado. Beleza? Alguma dúvida por aqui? Acho que vocês não viram tantas novidades assim, todos são profissionais da área já. Agora a gente vai falar sobre outra questão que é muito importante e que também gera bastante dúvida, ainda na área de terminologia, sobre o que é esporte. Algumas pessoas vão se referir, eu trabalho com esporte adaptado, eu trabalho com esporte paralímpico, eu trabalho com paradesporto. O que é cada um desses? Será que tudo é igual? Será que são sinônimos? Será que eu posso falar qualquer palavra? Isso é muito importante para nós que somos profissionais. Por exemplo, quem atua na escola ou quem atua, né, diretamente ali com alunos. Então, muitas vezes os alunos de vocês vão perguntar, o esporte para pessoas com deficiência, como é que chama? Que modalidades estão inclusas? Tal? A gente precisa saber diferenciar isso. Então, vamos lá, vamos tentar explicar aqui. Então, vamos começar pelo conceito de esporte adaptado. Esporte adaptado é todo esporte que exige adaptações às regras, para que determinada população possa praticar. Tá? Então, alguns aqui, né, como o Fabiano, que trabalha em prefeitura, tal, sabe que existem os jogos e aqui no Paraná isso é bem forte, tem os jogos da terceira idade. Né? Nos jogos da terceira idade, a gente tem ali o vôlei adaptado, né? Essa é uma modalidade que eu conheço ali, onde ao invés de rebater a bola, os participantes podem segurar e jogar para o outro, tudo mais. Tem variações da regra. Isso é um esporte adaptado. É o esporte convencional, que é o vôlei, adaptado à condição ali, que são jogos para pessoas que são idosas, né? Se a gente tiver uma competição, por exemplo, de futsal, de futebol, que tenha regras adaptadas para crianças mais novas, né? Para competições ali de crianças com 7, 8 anos. Então, o tempo é reduzido, a bola é menor, todas essas coisas. Você está fazendo adaptações à regra original, então a gente pode falar também que é um esporte que tem adaptações. Ou mesmo modalidades, e aí já, por exemplo, uma modalidade paralímpica, modalidades paralímpicas que tenham também adaptações nas regras para a participação da pessoa com deficiência. Mas eu queria que vocês entendessem, por isso que está aqui fora do círculo, que o esporte adaptado inclui esporte para pessoas com deficiência, mas não só. Não é exclusivo a pessoas com deficiência. Porque sempre que eu faço uma adaptação a um esporte, para uma deficiência ou não, eu posso chamar de esporte adaptado. Tá?
Então, esporte adaptado não é a melhor definição para a gente falar de esporte para pessoa com deficiência, porque ele não inclui só as pessoas com deficiência. Beleza? Esporte paralímpico. O que é o esporte paralímpico? Esse é o termo talvez mais conhecido, um dos mais falados junto com o paradesporto. Eu posso falar que todo esporte para pessoas com deficiência. Desculpa pelo. Não sei se vocês ouviram aí o barulho. Minha filha deixou um brinquedo dela aqui no meu pé, eu acabei pisando e fez o barulhinho. Então, a gente pode falar que todo esporte para pessoas com deficiência é esporte paralímpico? Não. O que são os esportes paralímpicos? São os esportes, as modalidades que estão no programa dos Jogos Paralímpicos. Aquela competição que acontece a cada 4 anos, né? Os Jogos Paralímpicos de Verão e também os Jogos Paralímpicos de Inverno, tá? Então, a modalidade está presente ali no programa dos Jogos, ela é um esporte paralímpico. Ela não está presente, ela não é um esporte paralímpico. Então, vou dar alguns exemplos. O tênis de mesa, que é a modalidade alvo aqui do nosso curso, ele é um esporte paralímpico, desde o início dos Jogos Paralímpicos, desde 1960. Então, eu posso falar que o tênis de mesa é um esporte paralímpico. Tá? Mais uma modalidade que é esporte paralímpico, o judô. O judô é um esporte paralímpico. Agora, tem outras modalidades adaptadas que não, ou modalidades do paradesporto que não, como, por exemplo, o fut 7. Tá? Futebol de 7, que é para paralisados cerebrais, ele foi esporte paralímpico até, agora eu não me lembro se nos Jogos do Rio ou Jogos de Tóquio. E depois ele foi removido do programa dos Jogos Paralímpicos. Então ele não é mais uma modalidade paralímpica. Então, modalidade paralímpica, esporte paralímpico, apenas as modalidades que fazem parte do programa dos Jogos. Isso é bem importante. Tá? E aí, então, qual é o termo, se eu não quiser errar, já que tem todas essas doenças, qual é o termo que aborda todas as manifestações esportivas para pessoas com deficiência? Paradesporto. Se você não quiser errar, eu vou trabalhar com esporte para pessoas com deficiência. Não sei se é adaptado, não sei se é esporte paralímpico, para pessoas com deficiência. O que eu falo, então? Paradesporto. O paradesporto, ele vai incluir, ele é esse universo aqui, ó, que está bem no meio, ele é todo esse universo que inclui as modalidades que são esportes paralímpicas, que é um universo muito pequeno, são 22 ou 23 modalidades, eu não me lembro ao certo nos Jogos de Verão, e 5 ou 6 nos Jogos de Inverno. Então, é um número ali de 30 modalidades que são esportes paralímpicos. Mas a gente tem na casa das 200 modalidades conhecidas para pessoas com deficiência. Então, o esporte paralímpico é uma parcela muito pequena dentro do paradesporto. Então, quando eu tenho, a gente vai falar um pouquinho aqui do curso, a Special Olympics, que é um movimento paradesportivo para pessoas com deficiência intelectual, mas que também tenham deficiências físicas, mas que não é os Jogos Paralímpicos ali, faz parte do paradesporto. Esporte para pessoas com neurodiversidade, que a gente vai falar aqui, né, TEA, TDAH, paradesporto. Com outras condições genéticas, paradesporto. Tinha um conhecido lá em Portugal, que eu conheci enquanto eu estava lá, que tem os jogos dos transplantados de rim. Eu não conhecia, nunca tinha visto. Ele foi lá para os Jogos Mundiais dos Transplantados de Rim. É esporte paralímpico? Não. Está abordando uma deficiência, um tipo de deficiência, uma condição específica? Tá, paradesporto. Tá? Então, paradesporto é o conceito que engloba todas as manifestações esportivas para pessoas com deficiência. Se eu falar esse termo, eu não vou correr o risco de errar. Beleza? Então, vamos dar sequência. E o que significa o termo para? Tá? Então, ele é um termo que ele foi mudando de significado ao longo dos anos, tá bom? Então, essa é a linha do tempo aqui que a gente tem. Então, lá no início do movimento paralímpico, tá? Quando começaram ali as primeiras competições que deram origem aos Jogos Paralímpicos, se utilizava esse termo porque os Jogos Paralímpicos começaram com competições apenas para paraplégicos, tá? Então, o termo para, né, significava, vinha do termo paraplégico, tá? Então, isso que era ali no início. Ao longo dos anos é que outras deficiências foram sendo inclusas no programa dos Jogos. Lá para os anos 90, 2000, onde o movimento paralímpico já tinha crescido, começou esse termo, como já incluía outras deficiências, não podia mais significar paraplégico apenas. Então, ele significava paralelo.
Então, que os Jogos Paralímpicos aconteciam de forma paralela, né, ao movimento olímpico, por exemplo. E hoje, né, 2020 para em diante, a gente quer que esse termo signifique que ele é semelhante, ele está junto, ele está próximo do esporte convencional, do esporte olímpico, mas que ele é um movimento separado, distinto, específico, tá? Então, esse termo é o termo que foi mudando de significado ao longo dos anos. E mais uma questão aqui no Paradesporto, a nossa secretaria, por isso que nem eu falei da questão do TEA, né? Então, por que eu prefiro usar pessoa com transtorno do espectro autista do que criança autista ou pessoa autista? Porque eu observo como está na legislação, né, na lei. E Paradesporto é o nome da nossa secretaria. Tá? Então, existe uma Secretaria Nacional de Paradesporto. Tá? Então, também é a maneira oficial como o governo trata essa área. E aí, mais uma vez, né, quem faz parte do paradesporto, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Então, o paradesporto é aquele guarda-chuvão que, se você utilizar o termo, você não vai estar errando quando estiver falando sobre esporte para pessoas com deficiência. Então, dentro dele, a gente tem esse símbolo aqui, que é o símbolo do Comitê Paralímpico Internacional. Então, está representando o movimento paralímpico, que é o movimento dentro do paradesporto mais conhecido, não necessariamente o mais praticado. Por exemplo, a Special Olympics, eu acho que em número de participantes, acho não, com certeza em número de participantes, ela é uma organização muito maior do que o número de participantes nas competições, tá? É muito maior que os Jogos Paralímpicos, mas os Jogos Paralímpicos, como é a veia mais competitiva, né, de alta competição dentro do paradesporto, e que é televisionado, a gente sabe que muito menos do que a gente gostaria, mas que é mais exposto, ele é o mais famoso, tá? Mas ele está aqui, ele faz parte do paradesporto. Mas a Deaflympics, que a gente vai falar na quarta aula, que são jogos internacionais para surdos, ela também faz parte do paradesporto. A Special Olympics, que a gente vai falar na próxima aula, faz parte do paradesporto. SUDS, aqui, que são jogos internacionais para pessoas com síndrome de Down, tá? Uma instituição só para pessoa com síndrome de Down internacional, faz parte do paradesporto. A gente vai ter as modalidades aqui, como tem esse desenho aqui com a prancha, como surf. O surf adaptado não faz parte de nenhum grande jogos, nenhuma competição multidesportiva, ele não faz. Mas ele tem as suas próprias competições, ele faz parte do paradesporto. A Invictus Games, por exemplo, que a gente vai falar na aula sobre pessoa com deficiência física, ele é jogos para pessoas que adquiriram alguma deficiência no serviço militar, tá? Então, de militares da reserva aí que possuem alguma deficiência. O skate, a gente tem o Marcos aqui, que é de São Carlos, é uma cidade de referência nisso, uma modalidade criada no Brasil, que é o handball em cadeira de rodas, tá? Que ela não faz parte do esporte paralímpico, não faz parte de jogos, mas ela é uma modalidade de paradesporto. Então, o paradesporto é o guarda-chuvão que inclui todas as manifestações para pessoas com deficiência.